Audiobook Como Adorar ao Rei, de Isaac Nisse. Prepare o seu coração, prepare o seu mundo, prepare o caminho. Áudio 16, capítulo 5, segunda parte. Eu não tenho a menor ideia do que é a linguagem de amor dela hoje. É tudo estranho para mim. Você pode ver a dificuldade? Como um homem, você pode realmente sentir-se amado se sua esposa lhe conseguir um barco de pesca. Mas se você tenta expressar o seu amor para sua esposa, obtendo o seu barco de pesca, com exceção dos nossos amigos do Alabama, você pode achar que ela não vê o amor nele. Da mesma forma, minha esposa me deu um pacote para um spa como presente, uma vez. Foi muito delicado da parte dela, mas eu não sou esse cara. Eu não tenho ideia por que eles chamam aquela coisa que fazem em seus dedos de manicure, manicure em inglês. Deveria ser chamada de womanicure em inglês, que seria em português mulher cure. Tudo que eu queria era algo que atirasse, cortasse ou explodisse, porque eu sou menino. O ponto é, muitas vezes dá errado quando tentamos falar da nossa linguagem de amor para expressar o amor a outra pessoa. Temos que aprender a falar o seu idioma de amor. Isso provavelmente não vai vir como uma surpresa, mas há algumas formas que podem pensar que estamos expressando amor a Deus, mas Ele não o vê como amor. Por exemplo, Deus não se sente amado apenas porque cantamos-lhe um cântico de que nós o amamos. Assim como eu não me sentiria amado apenas porque minha esposa pegou um cartão de um grande supermercado, escreveu o nome dela e entregou-me de passagem. Eu preciso de mais do que cartões desse supermercado vazios de minha esposa. O mesmo acontece com Deus. Felizmente, Deus fala as 5 linguagens do amor. Palavras de afirmação? Nós, cristãos, chamamos isso de louvor. Tempo de qualidade? Nós chamamos isso de oração silenciosa. O verbo e a adoração particular. Recebimento de presentes? Isso é dízimos e ofertas. A linguagem, atos de serviço fala por si. E, finalmente, toque físico. Temos um Deus que ainda quer tocar, confortar, curar e estar perto do seu povo. Ele quer que nós o experimentemos agora em nossos corpos físicos, não apenas em alguns doces e futuro glorificado. Deus quer demonstrar o seu amor a você fisicamente no mundo. Você pode tocar, e ele recebe o amor quando você o demonstra fisicamente. Isto é quem Deus é. Ele inventou as 5 linguagens do amor. Gary Chapman só os anotou. Mas se realmente queremos expressar nosso amor a Deus de uma maneira que ele vai reconhecer, a Escritura ensina-nos em termos inequívocos como fazê-lo. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14:15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Jesus respondeu e disse-lhes: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. Quem não me ama não guarda as minhas palavras.
Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 24. Você vê, adoração é o amor expressado no caminho de Deus. E a linguagem de amor de Deus é a obediência. Todo o resto, se não for feito na base da obediência, é vaidade e futilidade. Deus não se deixa enganar. Ele sabe quem realmente o ama. Seus verdadeiros filhos demonstram seu amor por ele, amando e seguindo seus caminhos. A obediência que nasce do amor não é religião, não é trabalho. Não estou falando de fazer coisas para ganhar salvação. Estou falando sobre demonstrar afeição por Deus de um coração genuinamente amoroso. Salvação e adoração são duas coisas diferentes. Salvação demonstra o amor de Deus por nós. A adoração demonstra o nosso amor por Ele. Agora, com todos os argumentos denominacionais sobre os méritos e os perigos do emocionalismo, é bom lembrar que Jesus é o Deus do coração e que Ele quer percorrer e governar em nossas emoções. Mas é a obediência que distingue a adoração do mero emocionalismo. A obediência é o ingrediente que evita que a adoração se transforme em escapismo. Richard Foster diz: como a adoração começa em santa expectativa, termina em santa obediência. Santa obediência salva a adoração de se tornar um ópio, uma fuga das necessidades preeminentes da vida moderna. Jesus veio para conquistar nossos corações e nossas emoções foram resgatadas junto com todo o resto. Mas na igreja, as nossas ações muitas vezes desmentem nossas emoções. As verdadeiras emoções de nossos corações são as que informam a nossa senhoria. Vamos obedecer ao Senhor que amamos. Se amamos a nossa carne, vamos obedecê-la. Mas se amamos a Deus, nossas emoções se provarão verdadeiras através da obediência. Digo isso para que possamos julgar a nós mesmos e não o mundo que nos rodeia. Vamos olhar para nós mesmos. Eu amo Jesus. Eu quero que Ele faça a sua casa comigo e eu quero que Ele se mostre para mim. Eu amo Jesus, então eu lhe obedeço. Isso é adoração. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Salmos 2:12. Onde não há obediência, não há adoração. Não há amor de Deus, porque não há nenhuma demonstração de amor a Deus. A adoração, como com todo amor verdadeiro, começa com motivação do seu coração, mas deve ter expressão. Encurvando-se diante do Rei. Existe um convite em Salmos 95:6 que diz: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. NVI. Você se lembra da cena do musical O Rei e Eu, onde o rei, interpretado por Will Brynner, insiste em que Deborah Kerr nunca deve ter a cabeça mais alta do que a sua? Ele continua se movendo para posições cada vez mais baixas para ver se ela vai responder de acordo com sua palavra. Quando ele se senta, senta-se mais baixo. Quando o rei se senta no chão,
ela se curva. Quando ele reclina no cotovelo, ela se prostra. Isso não é uma má imagem de adoração. Apenas um traidor ou um tolo sempre procura exaltar-se acima de seu rei. Um adorador garante que seu coração e posição são sempre apresentados de forma adequada ao seu Senhor. Ele se posiciona de modo que sua cabeça esteja mais baixa do que o seu rei. Isso nos leva a um assunto que muitas pessoas nunca vão abraçar: curvar. A palavra hebraica mais frequentemente traduzida como adoração é o sachá. Significa simplesmente se curvar. Nós, na maioria das vezes, a comparamos com as palavras inclinar-se, como em Gênesis 24, 26. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor. Literalmente, isso significa: em seguida, o homem inclinou-se e prostrou-se. Só para que não haja confusão sobre se este é um figurativo ou literal, se curvar, a Bíblia diz isso 2 vezes para abrir ambos os significados. Quando as pessoas adoravam no Antigo Testamento, elas realmente se inclinavam, curvavam fisicamente, também humilhavam seus corações diante do Senhor. Adoração é reverência. Você pode dizer: bem, isso é o Velho Testamento, Zaque. Eles não estavam debaixo da graça, então é por isso que eles pensavam que eram obrigados a se ajoelhar diante do Senhor, certo? Para uma resposta, vamos olhar para a palavra grega no Novo Testamento para adoração. Nós já exploramos em alguns detalhes. É a palavra proscúnio. Se você se lembra, proscúnio significa prostrar-se diante de Deus e soprar beijos para Ele, porque você o adora. O Novo Testamento não nos deixa fora do gancho em tudo. Os adoradores do Novo Testamento se curvam mesmo. Prostração é deitar primeiro o rosto no chão. Se humilhar mais do que os adoradores do Velho Testamento. E há uma dimensão adicional. Enquanto a adoração do Velho Testamento parecia estar preocupada principalmente com a submissão do corpo e o coração ao Senhor, a adoração do Novo Testamento acrescenta os ingredientes de adoração e demonstração de amor. Se a palavra do Velho Testamento para adoração significa curvar-se no temor de Deus, a palavra do Novo Testamento significa curvar-se ainda mais, porque você o ama. De qualquer forma, se você olhar para isso, não há como fugir do óbvio. Ambas as palavras, hebraica e grega, para adoração significam curvar-se diante de Deus. Curvar-se é e sempre foi um ingrediente essencial para a adoração. Mas você pode dizer: as pessoas adoram em muitas posturas diferentes na Bíblia. Certamente isso é verdade, mas nenhuma dessas posturas está realmente contida no sentido da palavra adoração. Não há nenhuma palavra para adoração que significa sentar, levantar, bater palmas, levantar as mãos, inclinar-se, relaxar ou dar cambalhotas. Por quê? Porque o mais elementar nível de adoração não é o estar de pé sentado, pulando ou de joelhos. Todas essas posturas comunicam algo sobre a postura de nossos corações para com Deus. E elas são todas bíblicas, mas eles não estão adorando em sua forma mais pura. A adoração é encapsulada em reverência, porque a adoração é uma
total submissão de todo o seu ser a Deus. Por que se curvar? Porque os cidadãos e outras criaturas se curvavam diante do rei. Isso demonstra honra e respeito pela autoridade, senhorio e majestade de Deus. Mas não somos filhos de Deus? As crianças se curvam diante do rei. Sim, elas fazem isso. Mesmo príncipes e princesas se curvam diante do seu rei pai. O relacionamento familiar não requer menos respeito de nós, mas mais respeito. Deus não é apenas nosso rei, mas ele é nosso pai, uma autoridade dupla em nossas vidas e vale a honra dupla. Eu simplesmente não entendo porque os cristãos lutam contra esse conceito de forma tão veemente. Na verdade, eu também, mas isso quebra o meu coração. Nós nos recusamos absolutamente a nos curvarmos. Por quê? Não é Ele o nosso Deus e o nosso Rei? O que você acha que vai acontecer no céu quando você chegar lá? Você vai se curvar. Por favor, anote. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, do 9 ao 11. Você entendeu isso? Aos 24 seres mais poderosos do céu foram dadas coroas, e não para suas cabeças, mas para o embelezamento dos pés de Deus. A eles foram dados tronos, não para elevá-los, mas para dar-lhes uma posição mais elevada, para se humilharem e se curvarem diante do Rei. Eles não consideram isso um insulto, uma vergonha ou uma inconveniência. Eles consideram isso uma honra, curvar-se perante o rei, porque ele é merecedor de mais do que aquilo que eles traziam.